Quanto que foi investido no Mineirão, você sabe? Não tem a mínima ideia. Todo mundo tá Você falando fala assim, o reforma Mineirão pra vai Copa? para outro lugar. Não, a reforma que foi feita aí. Uhum. Não sei. 695 milhões. Uhum. Ah, mas a empresa precisa não sei o que tal e tudo mais. Pra reformar tudo, Mineirão Antigo, Mineirão Novo, Esplanada, 695 tudo. milhões. O contrato da Minas Arena com o Estado, 2,4 bilhões ao final dele. Em quanto tempo? Isso durante 2037. 2027 anos, Uhum. que é o total. O estádio custou 438 milhões e 200 mil. A Esplanada custou 228 milhões e 100. A Esplanada em volta. E aí vem uma... Eu falei isso em alguns lugares, mas da forma que a gente está tratando aqui, nunca. Ninguém auditou se esse custo da Esplanada de fato existiu nessa escala. 228 milhões para construir a Esplanada. Só a parte externa. Porque o esqueleto estava pronto, tá lá. A parte interna custou 438 milhões e a parte externa, a parte interna, 438, a parte externa, para você ter uma ideia, 228 milhões. 42 mil metros de construção dentro, 125 mil metros fora. Custo de R$ 3.188, isso em 2012. Para você ter uma ideia. E mais, as pessoas perguntam assim, eu vou falar porque eu não sei nem quantas vezes que eu já respondi isso. Mas o clube, né, que nós mencionamos aqui mais cedo, pode assumir o Mineirão e não sei o quê. Gente, isso não vai acontecer em momento algum. O atleticano pode ir para a nossa arena, esquece aquilo. Porque aquilo ali é um negócio de pai para filho. De pai para filho. Quem é o pai, quem é o filho? O Estado? Pai é o Minas Arena? Estado. A gente Minas fala Arena é o Minas filho. Arena, quem são os empresários que estão atrás da Minas Arena? Na verdade, são 3 construtoras. Uma é Rap Engenharia. Tem mais 2. Uma delas é a Rap Engenharia. Eu tenho isso aqui colocado. E elas, as 3, uma delas é a Rap Engenharia, que era grande lá. E uma era subsidiária da JBS. Ele era sócio dela, de uma das 3 que é de São Paulo. E são os maiores doadores de uma campanha de um determinado candidato que hoje é deputado federal? que direcionou aqui lá. Foram os 3 maiores doadores, tá na campanha dele. Aham. A empresa doou, tá lá. Andrés Neves. Sim. E o sócio também. E por que é um negócio de pai para filho? Primeiro que os primeiros pagamentos foram de 11 milhões. Hoje está na faixa de 4 milhões. Se o Mineirão ficar fechado hoje por um motivo qualquer, como ficou na pandemia, o Estado paga 4 milhões. Um item que ninguém sabia e que a gente estudando nós passamos para o Atlético. Por que o Atlético não pagou o jogo da Libertadores? Foi um estudo que esse que vos fala modestamente apresentou. Mas por quê? O Atlético tem 66 datas. Cláusula 16, a linha é J. E uma das 66 datas ele pode requisitar e pode passar para quem quiser. O que o presidente nosso Calil fez? Não. Então nós vamos para o Estado. Estado, você me cede? Cedo. Pronto. Não pagou. Mas o Samuel Lloyd falou que só nesse jogo a Minas Arena ganhou 3 milhões. Da Então, renda e dos 8 dos lugares aqui. Então, para eles, continua interessante. Mas sempre foi interessante. A desgraça é muito maior do que você imagina. Por quê? Além desses valores, ela tem, não sei se são 6 mil lugares, onde ali a cabine de transmissão aqui, a tribuna, aqui, ó, na frente. Que é o lugar mais caro, que são todos dela. Que é o roxo inferior, né? É, o roxo inferior. Né? Aí pega o A e B ali dos lados. Aqui na frente. Para qualquer clube usar lá hoje, vai ser até 2037. Só se ela quiser ceder, ou se ela quiser fazer uma parceria. Hoje, se eu falo assim, olha, porque quando qualquer um dos nossos clubes aluga o Mineirão, ele aluga o restante. Essa parte que está aqui, essa parte que está embaixo ali no roxo, eu levo todos os meus consumidores, coloco lá e entrego o dinheiro para você, Minas Arena. Limpinho.
Que foi quando deu aquela treta na final da Copa do Brasil, que ficou aquele espaço todo vazio ali, né? Porque Que a gente ninguém. vê Porque os não vídeos vendeu. dos gols lá, tá aquele espaço, o roxo. Porque não todo vendeu. vazio. Um negócio milionário, que é o fim do próprio lugar. Você fala assim, mas o time vai dirigir aquilo até 2037? Não. E por que não vai? Tem uma coisa muito simples nessa história. Para ir, vai ter que pagar 463 milhões. É uma multa rescisória. Não é só uma questão de multa rescisória. Além da multa rescisória, tem outros 400 milhões que foram financiados no BNDES, que a Minas Arena pegou esse dinheiro, colocou lá para fazer essa reforma que até hoje não se auditou para saber se esses valores foram empregados lá mesmo, que apresentou planilha, ninguém conferiu. Existe fiador desse dinheiro? Existe. Eu, você, o MB. Sabe o que é o fiador? O Estado. Sabe quem são as garantias? Recebíveis da Fiat, da CEMIG, recebíveis tributários, dinheiro limpo. Tá tudo em garantia lá. O que a Minas Arena deu em garantia? Nada. Que isso? Como é que faz um negócio desse? Mas existiu pelo menos alguma conversa de fazer uma auditoria nesses valores aí da construção da esplanada? Você Porque tá eu bem. nunca ouvi nada Teve sobre aquela isso. CPI que a gente citou do Irã Barbosa Pelo aqui, menos eu foram não lembro. discutidos contratos e tal, Eu mas... tava na CPI até ajudando ele a pedir apoio, mas assinatura. E o que saiu Rafael, não querem que isso saia, nunca. Quem não quer? Muitos grandões aí interessados. Que se isso for aberto, eu vou te falar, vai sobrar, talvez sobre pouca gente ou poucas coisas. Por que a CPI não foi adiante? Por que tem apresentador de rádio aí, de rádio famosa, que não assinou? 2. Que retiraram a assinatura para não ir para lá. Por que se vai auditar, por exemplo? Por que eu coloquei 228 milhões? Do que a gente tá falando. Um foi empossado deputado ontem. João Vitor? O João não assinou. Retirou a assinatura por quê? E o outro? Trabalha com ele. Junto também lá, né? Talvez seja, né? Mário Caixa? Também. E o Marx era deputado nessa época. Eu mesmo estive lá, fui ouvido por eles. O Marx. Marcos assinou? Assinou. Com certeza eu lembro desse nome. Eu conversei com ele pessoalmente depois, na hora que terminou. O Irã estava junto, próximo. Entendeu? Porque ele estava numa das presidências, eu acho. E não andou. Aquilo assim, fizeram um montante de coveiro para sepultar aquilo, que é impressionante. Coisa que eu não tinha visto. Entendi. Para poder auditar isso aqui, ó. A esplanada que custou 200 milhões aqui? É isso aí, é o caixão, a base do caixão. É a base do caixão. Isso aí custou 228 milhões e 100 mil. Pra você ter uma ideia. Não sei se é muito ou se é pouco. Você sabe o que a empresa, você sabe que a empresa investiu? 29 milhões, que foram os projetos iniciais. Até hoje não tem prova do investimento dos 200 e poucos milhões, do que seria os 290 e poucos milhões. Confesso pra você. Mas tem o documento e as planilhas. Tá, mas foi aferida? Porque o custo foi de R$ 3.138. Pelo menos 2 vezes acima do que seria o custo unitário básico aí de mercado. Porque essa estrutura de anel já existia, todo mundo sabe, claro. Essa onde está aí o caixão... É né? tombado pelo patrimônio, pode nem mexer, pode nem pintar. Não pode mexer, mas alterar, né? Põe um caixão desse, uma coisa horrorosa dessa. E lá dentro, para se fazer aquela estrutura, 438 milhões. E o Estado pagou durante, agora, há algum tempo, porque são 12, foram 10 anos. Agora que está pagando cerca de 4 milhões. Lá chama PA e PB, o que eles têm no contrato. Uma é fixa, a outra é variável. Essa variável depende pelo menos de 5 fatores. O fomento que a Minas Arena faz, o Estado, se quisesse romper esse contrato aí, ele já tinha feito há muito tempo, antes. Hoje não faz mais. Deixa eu voltar um pouquinho. Com base em que a gente pode afirmar que esse valor de 200 e poucos milhões de reais é alto para se fazer a esplanada? Porque eu não entendo de obra, de engenharia, de fundação, de... E a esplanada, assim, é um bem público para todo mundo utilizar. Atualmente tem show, eu mesmo vou lá pedalar direto, pego a bicicleta e vou lá.
É um espaço que é utilizado hoje pela população que antes não existia. Sim. Você falou que com base no custo Custo unitário do básico. CUB de obra. Pra você ter uma ideia, Embe, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria, porque eles conseguiram fazer. Chegou no Mineirão, parou. Aqui no Indepa. Uhum. Eu até, a Alterosa mesmo, nós fizemos pro Alterosa Esporte na época, uma entrevista lá, e eu até falei pro Alterosa na época, quando fizeram. Ali teve superfaturamento. Na Independência. No Independência. O Estado atestou isso em documento. De mais de 40 milhões. O Irã, inclusive, falou disso aí E alguém foi publicamente. responsabilizado? Até agora não, mas tem ação civil pública correndo. E mais do que isso. Não poderia ser devolvido pro clube, não. Ah, mas a empresa não. Mas aí o que nós investimos lá? Até 2030, tinha que pagar um investimento de 150 milhões. E ninguém está falando isso mais. Porque o que estava escrito é que teria que se pagar o investimento como cláusula de devolução. Se não pagasse, não devolveria o estádio. E você viu que agora começou, faz não sei o quê, e o assunto, ó, morreu, ninguém questiona. Nós pagamos lá os 149 milhões para reformar. Pra você ter uma ideia, para reformar a Independência com o superfaturamento que o tribunal indicou, custou menos do que a esplanada do Mineirão. Pra fazer a Independência todo. Independência Tudo. virou um novo estádio. É. Independência- Tudo. Tirar porque ele estava no chão. Aham. Levantou tudo. Foi 148 milhões. O inicial era 110. E o TCE indicou um faturamento de mais de 40, superfaturamento de mais de 40 milhões. Quem tá sendo processado por isso atualmente? Você sabe dizer? Quem quer reorganização tem civil pública? empresa, tem secretário da época do Estado também que está respondendo, o secretário acho que o secretário de Porte, Administração, não vou te afirmar todos, que eu Entendi. textualmente. Se eu não me engano, agora o governo do estado recebeu até um valor referente à cidade administrativa, que tinha sido comprovado o superfaturamento. Mas sabe por quê? Porque Então- a empresa fez um acordo de não persecução na justiça para devolver esse dinheiro. A empresa construiu. Pra Isso devolver. poderia acontecer em Foi 1 Independência bilhão. e Mineirão? Poderia, claro. O que me espanta, Rafael, é assim. E é um assunto que eu não. Assim, ele para mim não fecha. No Estado atrasou quase tudo. Isso aqui nunca atrasou. Essas Pagamento parcelas. para Minas Arena. Entra governo, sai governo, muda governo e não atrasa. Porque se o Estado atrasar ali hoje, o que a Minas Arena faz? Ah, vou deixar ter jogo aqui, não. Mas o salário de servidor eu atraso, outras coisas eu atrasei, não faço estrada. Mas isso aqui nunca atrasou. Isso é espantoso. O dia que o Estado colocar isso, que políticos, que a CPI fosse para frente, foi tentada 2 vezes e não deixaram ir. O dia que isso for colocado, que isso vier a público e que se abrir esses custos que foram feitos, eu acho difícil. Aí é uma questão de CPI, talvez de cadeia, talvez de coisas muito maiores que nós estamos pensando nas condicionantes. Não estou falando que não deva fazer CPI, não. Pelo contrário, qualquer CPI é bem-vinda. Tem que explorar mesmo, tem que colocar, não é, tem que colocar para funcionar. E a gente tem, quem trabalha na área pública, eu sempre falo isso, por a gente presta consultoria. Se você vem aqui e não quer ser fiscalizado, escolha outra coisa para fazer. Então, isso, agora, esse sonho que isso um dia foi, né? Porque a maioria, nós todos aí conhecemos o futebol e aprendemos a gostar ali. Uhum. Né? Meu filho, a primeira vez que levei, o Léo, foi ali. É o lugar que mais Entendeu? representa BH para mim. onde eu vivi as maiores Agora, emoções tinha um pessoais, saudosismo, né? profissionais. Aquelas questões todas, mas isso aqui é algo espantoso.